Examinando o movimento de libertação, parte 03. Texto básico. Gálatas 5, 16 a 26. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 16 a 26 descreve o conflito entre as obras da carne, pecados e desejos egoístas, e o fruto do espírito, qualidades como amor, paz e bondade. A passagem exorta os crentes a viverem no Espírito, crucificando os desejos da carne e cultivando as virtudes que o Espírito produz, não estando mais sob a lei, mas vivendo em liberdade. Introdução. Dando continuidade à nossa avaliação dos ensinamentos do movimento de batalha espiritual, veremos outras 3 doutrinas bíblicas importantes que são frontalmente atacadas: a ação do Espírito de conduzir a Igreja à verdade, a doutrina da santificação e a doutrina do reinado de Cristo sobre seu povo. A história da Igreja. O movimento de batalha espiritual deixa sem resposta o avanço do Evangelho no mundo inteiro antes do surgimento e da popularização dos ensinos e práticas do movimento. Como o Evangelho avançou em séculos passados? Grandes reformadores como Lutero e Calvino foram usados por Deus para promover um importante avanço do Evangelho na Europa medieval. No entanto, nenhum deles jamais usou técnicas espirituais, como amarrar, anular, mandar para o abismo ou destronar demônios. O mais perto que Lutero passou disso foi lançar seu tinteiro contra a parede, gritando "Sai, Satanás!", ao sentir-se atacado por Satanás. A Reforma foi um movimento religioso em que a idolatria e as superstições da Europa medieval foram vencidas pela pura e simples pregação do Evangelho da salvação graciosa em Cristo. Em vez de amarrar demônios, os reformadores pregaram o Evangelho com energia. Suas convicções sobre o poder de Satanás e seus demônios são expressas no hino Castelo Forte, composto por Lutero. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, com uma só palavra. Nos grandes avivamentos espirituais dos séculos XVI, XVII e XVIII, homens e mulheres de Deus espalharam o Evangelho pelo mundo todo, convocaram o povo de Deus a uma vida de santidade e traduziram a Escritura para muitas línguas, sem, contudo, usarem as técnicas do movimento de batalha espiritual. Geralmente, movimentos radicais que introduzem novos conceitos em suas gerações, como se fossem a verdade divina final e definitiva, não têm explicação adequada para a história, a não ser afirmar que seus antecessores estavam errados, ou, na melhor das hipóteses, tinham uma fé incompleta. Será mesmo?
Será que durante 2000 anos o Espírito Santo deixou a igreja às cegas, com uma fé incompleta? Não é ele que tem a missão de ensinar à igreja todas as coisas e guiá-la na verdade? Por que teria deixado essa lacuna? Alega-se que os novos conceitos introduzidos pelo movimento de batalha espiritual são uma nova revelação de Deus para que ela possa enfrentar os males dos últimos dias. Segundo as Escrituras, porém, os últimos dias começaram no Pentecostes. Por que só agora teria vindo essa revelação? O maior perigo desse argumento é introduzir uma nova fonte de revelação além dos escritos bíblicos, o que representa um ataque frontal à suficiência da Escritura. Se uma doutrina ou prática não pode ser provada pela Escritura, a consciência dos crentes não pode ser obrigada a aceitá-la. A razão é que a única coisa que obriga a nossa consciência é a palavra de Deus. Se tirarmos a Escritura como base única das doutrinas e práticas cristãs, certamente não teremos ensinamentos que vêm de Deus, mas do coração humano ou mesmo de espíritos enganadores. O diabo como fonte de todo o mal. O ensino de que todos os males que afligem o mundo e a igreja vêm do diabo e dos demônios, e que, portanto, a solução é sempre confrontar e expelir essas entidades malignas, é o pressuposto mais básico desse movimento. O mal no mundo, porém, existe sob duas formas: moral e circunstancial. No primeiro caso, temos o pecado em todas as suas modalidades. No segundo, a miséria, a dor, o sofrimento. Enfim, as circunstâncias que nos causam tristeza. Esses males são resultados da queda. Enquanto o mal moral é resultado da ação do homem, tentado ou não pelo diabo, males circunstanciais podem, algumas vezes, ser resultado da ação direta de demônios. Nos evangelhos, quando Jesus enfrentava os males que encontrava à sua frente, adotava duas práticas diferentes, dependendo se o mal era moral ou circunstancial. Quando o Senhor encontrava pessoas aflitas por doenças ou sofrendo por resultado direto de possessão demoníaca, ele expulsava os demônios responsáveis por aquelas circunstâncias. Seu método era expulsar, mandar embora aqueles espíritos malignos, mas nunca se vê o uso das tais técnicas do movimento de batalha espiritual. No entanto, quando o Senhor encontrava pessoas aflitas pelo pecado, seu método era perdoá-las e orientá-las a não pecar mais. Quando se tratava de uma aflição produzida pelo pecado, o método do Senhor era curar a doença e levar a pessoa a ter uma vida reta diante de Deus, como aconteceu, por exemplo, com o paralítico de Betesda. Jesus, portanto, não expelia demônios quando o problema era o pecado. O movimento de batalha espiritual não compreende essa distinção básica. Como resultado, confunde os dois tipos de males e trata os dois com o mesmo método, tentando expulsar demônios quando o problema é o pecado. Essa postura deixa pouco espaço para a admissão da própria culpa, arrependimento, confissão e abandono do pecado. Antes do surgimento desse movimento, o pecado, mesmo que reincidente, era visto como responsabilidade do próprio indivíduo, que o alimentava de alguma forma. A solução era confessar o pecado a Deus e tomar todas as providências para que ele não encontrasse abrigo no coração. O crente era orientado a resistir ao diabo com a promessa de que ele fugiria. Não se resolvia a culpa com o exorcismo, nem se substituía a responsabilidade pessoal por demonização. O movimento de batalha espiritual confunde essas coisas, o que tende a causar confusão e a privar o crente de experimentar a verdadeira libertação do domínio do pecado em sua vida. Essa libertação provém do exercício diário da mortificação da natureza pecaminosa, com base na sua crucificação em Cristo. A solução para as obras da carne não é a expulsão dos espíritos que supostamente nos escravizam e nos levam a praticar esses pecados, um conceito estranho ao ensino bíblico, mas viver uma vida no Espírito. Possessão de crentes. Um crente verdadeiro pode ser possuído por demônios?
É importante observar desde já que a questão que estamos tratando não é se alguém que frequenta ou que é membro de uma igreja cristã pode ficar possuído por demônios, mas se um crente verdadeiro, em quem habita o Espírito Santo, pode ser invadido por seres malignos, que passam a governar toda a sua vida ou alguma parte dela. Os adeptos do movimento fazem distinção entre possessão demoníaca e demonização. Segundo eles, a possessão indica a posse da vida e do destino de uma pessoa por demônios. Demonização indica que uma pessoa, mesmo um crente, pode ter uma ou mais áreas de sua vida sob controle demoníaco. Assim, muitos defensores do movimento de batalha espiritual negam que um crente possa ficar possesso, mas ensinam que pode ficar demonizado. Segundo eles, a demonização é uma ação maligna na vida de um crente, superior à tentação, em que um ou mais demônios vêm a habitar nele, fazendo-o ficar confuso, incrédulo e especialmente escravizado a determinados hábitos pecaminosos. Segundo eles, o crente cai vítima dessa opressão diabólica por causa de seus pecados ou por causa dos pecados de outros contra ele, como a molestação sexual durante a infância, o pecado de seus antepassados, ódio, amargura e rebelião durante a infância, pecados sexuais, maldições e pragas rogadas por terceiros, inclusive sobre os antepassados, e envolvimento com o ocultismo. Ainda de acordo com os adeptos do movimento, esses fatores dão autoridade legal para que os demônios invadam a vida do crente e habitem eles. Na verdade, independentemente do nome que se dê, a questão é se crentes verdadeiros podem ser escravizados por demônios, mesmo que seja em apenas uma área de sua vida. Segundo a Escritura, o crente está assentado com Cristo nos lugares celestiais, acima de todos os principados e potestades. O crente está em Cristo, e Cristo nada tem a ver com o maligno. Na verdade, o diabo não pode sequer tocar nos que são de Cristo, pois o Espírito Santo habita neles e é maior do que todos os espíritos malignos que existem. Os demônios denominados pelo movimento como demônios da lascívia, do ódio, da ira, da vingança, da embriaguez, da inveja e assim por diante, não aparecem no Novo Testamento. Essas coisas são, na verdade, as obras da carne. Não são, portanto, demônios, mas pecados. A solução para eles não é expulsar os demônios que supostamente os dominam, mas arrependimento, confissão e santificação. O conceito extra-bíblico de crente demonizado, em vez de produzir a mortificação da nossa natureza pecaminosa, como a Escritura ensina, fornece uma desculpa e uma racionalização para o pecado. Além disso, não há comprovação bíblica de que crentes verdadeiros possam ficar possuídos ou demonizados. O Novo Testamento menciona vários encontros de pessoas endemoniadas com Jesus, mas nunca menciona como essa possessão aconteceu. Se foi por causa de pecados pessoais, pelos pecados dos outros, maldições hereditárias ou qualquer dos outros motivos mencionados pelo movimento. Não devemos tentar satisfazer nossa curiosidade baseados apenas em especulações. Realmente, é possível um descrente ser atacado e oprimido pelo diabo a ponto de ocorrer a possessão. À luz da Escritura, porém, não ocorre a possessão ou demonização de verdadeiros crentes lavados pelo sangue do Cordeiro. Lamentavelmente, muitos cristãos e líderes evangélicos têm se esquecido do ensinamento do Catecismo Menor, expresso na pergunta 26. Pergunta: como exerce Cristo as funções de rei? Resposta: Cristo exerce as funções de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, contendo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. A pura doutrina ensina que Cristo não é somente profeta e sacerdote, mas também é nosso rei, que nos protege e derrota os nossos inimigos. Conclusão: os ensinamentos do movimento de batalha espiritual e de qualquer outro movimento precisam ser avaliados à luz da Escritura, nunca da experiência pessoal ou de preferências pessoais. Quando isso acontece, percebe-se que não há fundamento bíblico para seus principais ensinamentos. Pior ainda, ouvintes desavisados assimilam esses ensinos como se fossem doutrina bíblica.
e ao assimilarem essas orientações como doutrina bíblica, o verdadeiro ensino bíblico é esquecido e o cristianismo é distorcido. Na presente lição, vimos como os ensinos do movimento de batalha espiritual divergem do ensino bíblico sobre a ação do Espírito de conduzir a Igreja à verdade, a doutrina da santificação e a doutrina do reinado de Cristo sobre todos, especialmente sobre seu povo, e as consequências graves que isso pode causar à Igreja de Cristo e ao crente, individualmente. Aplicação. Há alguma área na sua vida em que as tentações são mais fortes e os pecados são mais recorrentes? Se houver, nessa área seu zelo pela santificação precisa ser maior. Você precisa abandonar as obras da carne e se dedicar à santificação. No próximo vídeo, continuaremos os estudos sobre a batalha espiritual continua. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e pessoas que precisam aprender mais sobre a Palavra de Deus. Todas as referências bíblicas vão estar na descrição do vídeo. Que Deus, nosso Senhor, abençoe a todos.